Irmãos, muito boa noite. Nós estamos iniciando mais um PG, o PG da Quinta, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus. Dessa vez vamos funcionar de maneira remota, sem ser ao vivo, de maneira interativa. À medida que os irmãos têm alguma necessidade, podem colocar as perguntas aí no chat e eu vou respondendo ao longo do estudo. E se existe alguma coisa que você acha que passou batido aí, que o irmão não entendeu, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp ou até me ligar. Fique à vontade se você tem alguma dúvida. Muito obrigado pela sua presença, porque você está aqui. Vamos falar da Palavra de Deus, vamos meditar da Palavra de Deus. E eu queria convidar todos os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos ler o capítulo 1, a parte ali da saudação. 2 Pedro, capítulo 1. Hoje nós estamos iniciando uma nova carta, a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. E é interessante porque nós estamos falando isso ao longo dos estudos, o quanto Pedro, João, Judas, Tiago, eles nos preparam para chegarmos em Apocalipse. E a segunda carta de Pedro não faz o contrário, certo? Ela também está dentro desse padrão, ok? Não gravei ao vivo hoje, gente, porque na semana passada nós tivemos várias quedas e isso atrapalhou a experiência de alguns quanto ao estudo. Então eu preferi gravar, deixar bonitinho, editado. Você tem aí o estudo inteiro. E se você tiver alguma dúvida, estamos lá no grupo à disposição. Lembrando que depois desse estudo, nós vamos ter o nosso momento de pedidos e agradecimentos lá no grupo. É um momento de comunhão que nós temos também do nosso PG. E se você que não é do PG quer pedir e agradecer alguma coisa, pode falar comigo diretamente que eu boto lá no grupo e a gente ora por você. Ok? Então o grupo da igreja aí da IPM também está totalmente incluso aí nesse PG, já que nós somos uma igreja e nós somos uma comunidade de cristãos. Vamos orar inicialmente e vamos começar o nosso estudo, a nossa leitura. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá recursos para, mesmo em meio a essa pandemia e isolamento social, que nós podemos nos reunir. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque nós temos a tecnologia que nos dá livre acesso também, de acordo com o nosso país, livre acesso para pregarmos a tua palavra. Isso é um privilégio dentro do contexto atual em que muitos cristãos ainda são perseguidos por pregar o teu evangelho. Nós te agradecemos por tudo, por essa oportunidade, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, eu vou ler os versículos 1 e 2, que é a saudação aqui do apóstolo. 2 Pedro, versículos 1 e 2, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós temos a saudação aqui do apóstolo, nessa sua segunda carta. Ele começa dizendo que ele é servo e apóstolo de Jesus, como diz a palavra de Deus aqui, certo? É interessante porque a gente estudou no estudo passado, certo? Que ele se coloca aí, quando ele vai falar com os presbíteros da igreja da Ásia Menor, ele vai dizer, eu presbítero como vocês. Mas só que existe uma diferença, né? Quando a gente chega lá no capítulo 5 da primeira carta, versículo 1, ele vai dizer, eu presbítero como eles. Agora, o apóstolo é testemunho dos sofrimentos de Cristo. Por isso que Pedro não é só um presbítero, ele também é um apóstolo, porque ele era testemunho dos sofrimentos de Cristo. Então, Pedro ele sempre está se nomeando como uma testemunha ocular dos acontecimentos de Cristo, do ministério de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Ele era uma testemunha ocular. Mas ele vai muito mais além aqui no capítulo 1 e a gente vai ver por quê.
Ele vai dizer aos que obtiveram fé na justiça. Essa justiça aqui é uma justiça, e ele completa, não é? Uma justiça de Jesus, certo? E ele vai resumir o conteúdo dessa fé. Aqueles que obtiveram fé na justiça. E Pedro, ele vai... ele ora aqui, né, para que a graça e a paz sejam multiplicadas e ele já começa a introduzir o que ele quer falar aqui, principalmente no capítulo 1, que ele vai dizer, sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse é o tema e é o cerne desse capítulo, é o pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus. Versículo 3, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É interessante porque Pedro ele vai nos informar aqui que nós temos um conhecimento, né, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua vida para a glória e virtude. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas em suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro, ele agora vai nos conduzir, e vai conduzir os irmãos daquela época, a entenderem que eles eram privilegiados. Por quê? Porque eles tinham um certo conhecimento aqui, um conhecimento completo da revelação. Era um período aqui de privilégio, que também é o nosso período. Não é que Pedro está dizendo que nós poderemos alcançar o conhecimento total de Deus. Ele não está querendo dizer isso, certo? Mas que nós, salvos, nós podemos, sendo iluminados pelo Espírito Santo, crescer cada vez mais em conhecimento. E esse conhecimento, ele vai nos ajudar na nossa vida cristã prática. Na verdade, sem o conhecimento, não tem como eu praticar a vida cristã. Ou seja, eu tenho que me apegar cada vez mais à revelação de Deus. Eu tenho que me apegar cada vez mais à palavra de Deus para eu poder praticar alguma coisa. Como é que eu vou praticar se eu não sei a teoria? Como é que eu vou fazer o certo se eu não entendi o que é o certo? Né? Como é que eu vou entender a minha posição de pecador se eu não entendi a Bíblia me falando sobre a minha posição de pecador? Então, a forma como eu entendo a palavra de Deus e eu vou buscando a palavra de Deus, isso vai interferir diretamente na minha prática. É isso que a gente tem que entender aqui e que Pedro quer nos dizer. Vocês são privilegiados, vocês nunca vão ter o conhecimento de Deus, mas vocês vão ter conhecimento que muita gente por aí, por quê? Porque vocês têm a revelação do Espírito. É o conhecimento, na verdade, fundamental. Né? O contexto de Pedro, que é o contexto de Paulo, é um contexto aí que desde o período interbíblico até basicamente o 2º século, quando Jesus ele chega, realmente ele revoluciona, porque eu tenho o ápice da filosofia antiga, e por causa da filosofia antiga, as pessoas vão começar a ouvir aquelas teorias vãs de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, certo? Então, quando Jesus chega e logo após os apóstolos, nós temos a disseminação do cristianismo. E o cristianismo vai dar um grande golpe na filosofia clássica. Os apóstolos, através das suas cartas, né, através dos evangelhos e das suas cartas, eles vão derrubando toda a teoria pagã do período interbíblico, do período da filosofia clássica. Certo? Eles vão acabando com tudo isso. E ali eu tenho falsos mestres, certo? Falsos mestres que estavam dentro da igreja dizendo que Cristo não ia voltar. Que não venha com esse papo de que Cristo vai voltar, que existe uma segunda vinda. Muitos diziam que, olha, vocês falam de segunda vinda, mas vocês não dizem que ele ressuscitou? Então, zombando, diz assim, não, ele já veio uma segunda vez, ele não ressuscitou, ele não vai vir mais não. É o que diz o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto
procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Confirme. Busque a palavra de Deus e você vai confirmar. Veja o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Veja, ele está dizendo que a Bíblia fala sobre domínio próprio. Confira se você está praticando o domínio próprio da Bíblia. A Bíblia fala sobre piedade. Confira se você está praticando piedade de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala sobre fraternidade, sobre o amor. Confira se a sua vida prática, ela está seguindo a teoria, ela está seguindo a revelação, ela está seguindo a palavra de Deus. Versículo 8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, a forma de você se armar contra essa filosofia vã, contra essas falsas doutrinas, contra esses boatos e literalmente essas fake news que querem acabar com o evangelho, é você se blindando com a palavra de Deus. E ele vai caminhando no sentido aqui de nos mostrar, certo, que a palavra de Deus ela é a coisa mais superior do mundo, certo? Ele vai se humilhar perante a palavra de Deus. Um grande apóstolo que é Pedro, ele se humilha perante a palavra de Deus para nos mostrar a relevância dessa palavra. E ele vai dizer no versículo 9, pois aquele a quem a essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele vai falar dessa cegueira espiritual, daqueles que não entendem, que só enxerga o que é que está perto, só enxerga esse mundo, só enxerga o que ele entende por racional, o que ele entende por lógico, o que ele entende por real, certo? Não que a Bíblia não seja lógica. Quanto mais você entende a Bíblia, quanto mais você entende a Bíblia e mais você se esmiuça na palavra de Deus, você vai ver o quanto ela tem lógica. O quanto aquele versículo do Antigo Testamento tem lógica com o do Novo. O quanto eles se encaixam. O quanto a minha vida, se eu viver de acordo com a palavra de Deus, tem lógica eu estar obedecendo o mandamento do Senhor. Como tem lógica eu viver bem, eu buscar uma vida de acordo com o Senhor, com o que está na sua palavra. Quanto mais eu esmiuço na palavra de Deus, eu encontro lógica para isso e eu não me torno cego, só vendo as coisas de perto, como Pedro está falando aqui no versículo 9. Nos versículos 12 a 15, irmãos, ele vai mostrar aqui, ele já sabe, né? Ele já diz aqui que foi revelado a ele que ele está perto de morrer, certo? Mas ele vai falar o que consiste o seu ministério. Veja o versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos, para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Olha a função de um pregador. Olha a função de um missionário da palavra de Deus. A função é despertar-vos com essas lembranças. É despertar. A minha função não é falar coisa nova, não é inventar nada. A minha função é despertar vocês da palavra de Deus. Fazer você acordar, fazer você enxergar com mais clareza. Esse não é o... Eu não vou fazer plenamente você enxergar, quem faz você enxergar é o Espírito Santo. Mas eu vou esmiuçar para você. Como eu falei muitas vezes, dispenseiros. Pedro fala do dispenseiro. Eu vou preparar o prato para você. Eu vou deixar ele pronto para você comer, pronto para você mastigar. Essa é a ideia aqui do despertar,
despertar. Versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estou certo a deixar o tabernáculo, eu estou certo a ir embora. Jesus Cristo, ele me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, meu objetivo, Pedro vai dizer, é passar para que você conserve, para que você passe de geração em geração. Esse é o meu objetivo, é pregar o evangelho para as idosas, para os idosos, para as crianças, para os adultos, para que esses adultos eles passem para os seus filhos, para que as crianças cresçam, passem para os seus filhos e o evangelho não morra, que o evangelho continue de geração em geração. Não é que depende de mim, o evangelho morreu, não, o evangelho nunca vai morrer, mas esta é a minha função. Quando eu entendo a minha função, tudo fica mais claro na minha vida. E a partir do versículo 16, irmãos, até o 21, ele vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus. E eu queria me ater, irmãos, particularmente a esses versículos 16 ao 21, para a gente entender um pouco aqui o que se passa e o que Pedro ele quer falar. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja, é interessante esse fábulas aqui, porque esse fábula ele é traduzido como mito, certo? Ou seja, a mitologia grega ela era algo muito valorizado e a mitologia romana também, certo? Então quando ele fala de fábulas, ele diz, olha, embora muitos de vocês acreditem que o que nós estamos falando também faz parte de uma mitologia nossa, muitos até alegavam uma mitologia cristã, não são mitos. Pedro ele vai aqui como um advogado querer defender o evangelho, querer defender a palavra de Deus. Nós temos que ser advogados da palavra de Deus. Esse é o objetivo. E ele vai dizer, olha, o evangelho não é um mito, feito vocês dizem. O evangelho não é uma fábula, certo? Por quê? Porque muitos falsos mestres vão dizer, olha, vocês ficam dizendo que Cristo vai voltar, mas na verdade ele já voltou. Ele não morreu. Vocês dizem que Cristo ressuscitou, mas na verdade ele já ressuscitou. Mas como assim? Ele ressuscitou no seu coração. Você tem que entender isso. Ele está com você no seu coração. Pedro ele vai dizer, não, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. E primeiro ele vai dizer, porque eu sou testemunha ocular. Vocês estão dizendo, não, porque você acha que viu, mas você não viu. Ele está no seu coração. Não, eu vi o Senhor. Ele é um fato histórico. A vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Então, ele queria que todos entendessem que a história de Cristo ela estava nessa categoria. Não está na categoria de mito, feito está a história de Zeus, feito está a história de Hades, de Poseidon. Não é um mito, é um fato. É verdade aqui. Por quê? Porque se ele não ressurgiu de fato, não tem sentido ele ter ressurgido no meu coração. Ele está no meu coração. Se ele não ressuscitou, se ele não venceu a morte, ele não teria autoridade de estar no meu coração. De estar no meu coração. É isso que nós devemos entender. Ou seja, eu sou testemunha ocular. Seguindo fábulas enganosamente, versículo 16, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu vi Cristo ressuscitar, eu vi os milagres de Cristo, ele vai dizer que estava no monte lá da transfiguração, eu fui, eu vi, eu participei, eu fui um dos discípulos. Isso é um fato, isso aqui é um fato, certo? Mas ele vai muito mais além, logo mais, veja o versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa
lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, ele vai remeter ao Monte da Transfiguração, quando Pedro estava presenciando aquilo ali. Ele ouve a voz, ele vai dizer: aquilo foi um fato. Ele viu a glória de Cristo revelada no monte. E ele vai dizer: e a glória há de ser revelada. Vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Essa glória irá ser revelada logo mais, ele vai falar. Quando ele diz aqui no versículo 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Eu vou voltar aqui, ele vai dizer que a palavra de Deus é como esse dia aqui que clareia, né? E a estrela da alva nasce no seu coração. Ele está sendo bem filosófico aqui, digamos assim, mas é uma filosofia bíblica, certo? Mas a gente vai voltar para esse versículo, porque esse versículo ele é um dos versículos chaves dessa passagem. A Escritura, é interessante nós frisarmos isso, ela é a palavra de Deus. Muitos teólogos liberais eles vão dizer o quê? Contém a palavra de Deus. Quando eu digo que a Escritura contém a palavra de Deus, eu digo que ela tem umas verdades, mas ela não é tudo bem verdade, certo? O problema é que se eu digo que uma vírgula da Bíblia está errada, você agora vai ter que ler a Bíblia dando credibilidade só ao que eu falo, certo? Por quê? Na verdade, você não tem que parar de confiar na Bíblia, você tem que confiar em mim. Por quê? Porque, na verdade, eu estou dizendo o que é que está certo e o que é que está errado na Bíblia. Ou seja, pare de dar credibilidade à palavra de Deus e dê credibilidade ao que eu estou falando. Olha que coisa horrível você dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque eu tiro ela da autoridade máxima e eu coloco para mim. Eu sou a autoridade máxima. Eu estou dizendo o que está certo e errado. Está certo e errado. Eu sou o juiz da Bíblia. Karl Barth, ele vai abrir a boca e ele vai dizer essa teoria. A Bíblia tem coisas aí da palavra de Deus, tem coisas que não tem. Ela contém a palavra de Deus, certo? E isso é muito perigoso. Aí eu tenho o versículo 20. Sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. É interessante esse escritura, ele é traduzido como grafê, né? Ou seja, é algo que está escrito em uma página. É algo que foi inspirado pelo Espírito Santo. É algo que literalmente foi escrito. Ele não está falando assim, escritura é o que eu sinto no meu coração e o que eu vivi com Deus. Não, aquilo que foi escrito, a Bíblia, a palavra de Deus, isso é para ser levado em credibilidade. Por quê? Porque não veio de particular elucidação. Ele fala do texto escrito nas Escrituras. O que é que importa no final? É a interpretação das Escrituras. Ou seja, por isso que Pedro vai dizer, nós temos que voltar a nossa atenção para esta palavra. Ou seja, essa palavra que é registrada e Cristo, ele é exaltado. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos completa plena confiança de pregar essa palavra, de expor essa palavra, de esmiuçar essa palavra. Por quê? Porque a confiança em pregar a palavra de Deus não vem dos nossos argumentos. A confiança de pregar a palavra de Deus não pode vir das nossas ideias. Por quê? Porque a palavra que convence é a palavra que converte. Ou seja, não é a minha retórica, não é a forma persuasiva que eu tenho que vai fazer as pessoas ouvirem ou não a palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte. Ou seja, todos devem ser levados em credibilidade se estiverem pregando a palavra de Deus. Nós não podemos ser preconceituosos com nenhum pastor, nós não podemos ser preconceituosos com nenhum pregador que esteja, de fato,
compromissado em pregar a palavra de Deus. Se ele está falando a palavra de Deus, ela é autoridade. Então eu devo ouvir, eu devo prestar o meu culto. Eu devo dar credibilidade não à pessoa, não ao pregador, mas à palavra de Deus, porque é ela que fala. É ela que fala. Ela é a autoridade. Com essa palavra nós temos armas em nossas mãos. Armas em nossas mãos. E quando nós interpretamos da forma correta, nós estamos usando essas armas da forma correta. E é interessante porque Deus ele dá a personalidade a esses autores. Isso grita na hora que Lucas escreve o seu evangelho, diferente de Mateus. Isso grita na hora que Pedro escreve e Paulo escreve, embora sejam de escrituras parecidas, porque o mesmo escritor aqui ajudou os dois, a gente viu isso na semana passada, mas são estilos de escrita diferentes. Por quê? Porque a gente tem a personalidade do autor na escritura. A gente tem os termos técnicos médicos de Lucas na escritura. A gente tem a forma de escrita aguçada de Isaías, por ele ser um profeta bem-sucedido, rico. Nós temos essas diferenças, mas ainda assim, tudo o que eles escreviam vinha de Deus, vinha da boca de Deus. Vinha da boca de Deus. Nós temos que ter certeza disso. Isso tem que ser uma certeza nos nossos corações. Versículo 21. Porque nunca, jamais, nunca, jamais, olha como Pedro está frisando. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, uma voz vinda do céu. A Escritura, ela é a palavra de Deus. Ouvimos sobre tudo, lemos sobre tudo. A gente está vendo várias notícias aí sobre o coronavírus, sobre como tratamento. A gente não para de ler. A gente passa o dia todo lendo e vendo notícias e se interessando. E a palavra de Deus, ela está no nosso cronograma. Você tem que ler mais a palavra de Deus do que tudo na vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não cessa em nos surpreender, em nos alimentar, em nos fazer crescer, para que a nossa vida prática ela tenha sentido e coerência de acordo com a palavra de Deus. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos nos comprometendo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está no nosso cronograma. Se ela é a coisa mais importante, o maior presente que Deus nos deixou para a vida prática, por que nós não estamos lendo a palavra de Deus? Por que ele é o maior presente? Porque nela está Cristo crucificado, ressurreto. E nesse período de Páscoa, nós nos lembramos muito de Cristo crucificado, ressurreto. É o evangelho completo. Está aqui, nesse grande tesouro, nesse grande presente. É um grande erro. Igrejas que elas preferem falar de notícias. Igrejas que elas preferem sua própria forma de pregar e escanteiam a palavra de Deus. É muita história, é muita novela, mas não existe o esmiuçar da palavra de Deus. Esse é um grande problema. Versículo 20, ele ainda vai dizer, sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, a Bíblia ela é sem erro, ela é inerrante. Nada vem de particular conclusão. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é o que Paulo achou que era o que Pedro achou, que Lucas achou que era, o que Mateus achou que era. Não, eles vieram da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela prevalece em cada vírgula da palavra de Deus. É isso que é acreditar na inerrância das Escrituras. A palavra de Deus sempre deve estar acima de nós. Porque se esse livro ele tem um mínimo de erro,
dê credibilidade àquele que achou o erro. Aquele que achou o erro passa a se tornar um juiz, e não é assim. Esse não é o estilo, essa não é a vertente. Todo esse livro soprado por Deus. Houve um homem, nascido de mulher, lá em Belém. Ele é Jesus, superior a qualquer outra coisa. Nós não seguimos mitos, nós não seguimos achismo, nós seguimos a palavra de Deus. Nós seguimos algo que é fato histórico. Pedro está dizendo, eu fui testemunha ocular e a palavra de Deus, ela não mente. Homens que foram conduzidos pelo Espírito. E é essa confiança que nós devemos transmitir às pessoas. Essa confiança. Isso aqui é verdade pura. Isso aqui é autoridade. Por isso que não dá para debater com alguém que, não, eu acho que a Bíblia tem algumas coisas certas, tem algumas coisas erradas. Não dá para debater. Não tem como debater. Não dá. Você tem que acreditar que a Bíblia é totalmente inerrante. Senão, você vai dizer que mas isso aqui eu não acredito, mas isso aqui eu acredito. Não, mas isso aqui eu aceito, mas isso aqui eu não aceito. Não tem condições. Certo? Veja que coisa interessante. O versículo 19, por isso que eu disse que ia voltar para ele é um versículo chave, que ele vai dizer assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Temos assim, tanto mais confirmada as palavras proféticas. Olha, por que eu quis voltar para esse texto? Porque Pedro, ele é uma testemunha ocular. Mas o fato deles serem testemunhas oculares, certo? Poderia tornar a palavra mais certa ou menos certa? É uma coisa que a gente tem que pensar. O fato de Pedro ele ter visto agora dar respaldo à Bíblia de ser verdade, por que a Bíblia é inerrante? Porque Pedro viu. Eu vi. Esse é o argumento de Pedro? Não. Ele diz aqui que dá muito mais credibilidade à palavra profética do que até o que ele mesmo viu. Olha como isso é interessante. Olha como isso é interessante. Ele vai dizer, eu vi. E o que eles escreveram foi o que eu vi. Mas se eles tivessem escrito, e tivesse aqui escrito diferente do que eu vi, eu dava mais credibilidade no que eu estou lendo do que no que eu vi. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, embora eu tenha visto lá o monte da transfiguração, a glória de Deus revelada, mas se tivesse na palavra profética alguma coisa diferente, eu ia começar a duvidar do que eu vi. Eu ia começar, não, então eu não vi bem assim, porque a palavra profética, ela deve ser dada mais credibilidade até do que eu vi. Ele fala que a palavra profética é ainda mais certa do que os seus próprios olhos. Ele entendia que a Bíblia é mais confiável do que os seus próprios sentidos. Eu vi, mas se a palavra está dizendo alguma coisa, é a palavra que eu vou dar credibilidade. Ou seja, eu posso até me questionar aqui o que eu vi no monte. Mas eu vou dar uma prova ainda mais convincente a você. A Escritura diz. Você pode até desconfiar que eu vi, mas não desconfie da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a credibilidade, ela deve ser dada muito mais do que os meus próprios olhos. Olha, se Pedro está dizendo isso, Pedro conviveu com Cristo, Pedro estava lá no Monte da Transfiguração, e ele disse que a palavra é muito mais importante do que ele viu, o que dirá eu que não vi? Eu não vi. Eu não sou testemunho ocular do sofrimento de Cristo, eu não sou apóstolo, eu sou um mero presbítero, você é um membro da igreja, você não viu. Você é um sacerdote, você é a igreja, mas você não viu. Eu não vi. Se Pedro diz que viu e não dá
Tanta credibilidade é o que ele viu, a palavra de Deus. Quem sou eu para negar a palavra de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Se o apóstolo está dizendo, dê muito mais credibilidade. Eu dou muito mais credibilidade ao que eles escreveram, ao que a palavra de Deus. Ou seja, você pode ler a Bíblia e chegar a conclusões erradas. Isso pode acontecer. Mas você nunca vai encontrar conclusões erradas na palavra de Deus. Você pode chegar, eu posso chegar a conclusões erradas, mas a conclusão errada, ela não está na palavra de Deus. Foi o que eu interpretei da forma errada. É isso que nós devemos entender. Isso é que é acreditar na inerrância das Escrituras. Você não precisa de uma revelação especial fora da Escritura. A Bíblia, ela é suficiente para a sua vida. Você pode ouvir a voz de Deus todos os dias. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a palavra em voz alta. Que você vai ouvir a palavra, que você vai ouvir a voz de Deus. Pedro está dizendo, eu prefiro crer no que Mateus e no que Marcos escreveram sobre o Monte da Transfiguração do que o que eu vi. Olha que humildade, olha como ele se submete à palavra de Deus. Cristo ainda fala, porque o Espírito fala. Aquilo que está revelado está lá. Leia a Bíblia. Você vai ouvir Deus falar. Amém, meus irmãos? Prazer me reunir com todos vocês que assistiram essa transmissão. Esse é o nosso estudo aqui do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Próxima quinta-feira, acho que ainda é remotamente, nós vamos ver o capítulo 2. Então não perca, a próxima quinta-feira vamos ter um encontro marcado aqui, certo? Agora, nesse momento, a gente vai para os pedidos e agradecimentos lá no grupo. Eu quero que cada um coloque aí os agradecimentos, pedidos para a gente orar em conjunto, certo? E na próxima quinta-feira vamos estar de volta. Atentem para as programações da igreja. Amanhã nós temos a mensagem diária às 18 horas. Sábado nós temos também mais mensagem diária às 18 horas. E domingo, finalmente, o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical e o nosso culto noturno. Esteja conosco na IPM remota. Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar e aí nós concluímos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela está aqui em nossas mãos. Ela é inerrante. Nós podemos ler, nós temos livre acesso. Nós temos tempo agora para ler a tua palavra e meditarmos nela e crescermos espiritualmente, porque a nossa prática, ela só vai ser boa, a nossa prática só vai ser agradável aos teus olhos se nós nos esmiuçarmos na tua palavra, se nós entendermos a tua palavra. Que nós possamos ter isso vivo em nossos corações. Nos dá um fim de semana abençoado, esse final de semana que remete à tua morte e à tua ressurreição, que nós possamos celebrar, que nós possamos comemorar, lembrar, não só nesse feriado, mas todos os dias, a relevância da tua obra, do teu evangelho, na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Nós te agradecemos por tudo, por essa oportunidade, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e até a próxima semana.